Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mostrar um site muito bacana, é um site para quem atira com armas de ar comprimido. Esse site ele ajuda você a escolher o melhor chumbo para sua arma de ar comprimido e várias outras facilidades aqui. É pena que é um site que só tem na língua inglesa e algumas outras línguas, não tem em português. Então, por favor, se eu falar alguma coisa em inglês errado, não me critiquem, ou se criticarem, usem de boa fé, né? Não vão me criticar por maldade, até porque eu falo português, não falo inglês. Vamos lá então, vou mostrar esse site. Eu acho muito interessante todo mundo ver, acompanhar e dar uma olhadinha aqui. Esse site chama-se HN Sports Pellets. Você vai no Google, digita HN Sports Pellets e vai dar um enter lá, vai aparecer no Google lá, já apareceu de cara. E vamos clicar lá então no HN Sports e ele vai abrir o site aqui. Logo de cara vocês vão ver que tem uma mulher atirando, que é muito bacana, ela está praticando esporte. Tem o Target Shooting para quem atira só por esporte mesmo, Airgun Hunting, que é o meu caso, que eu gosto, Reload, ou seja, eles também fazem pontas para armas de fogo, e Action Shooting é para quem atira, não é competição, não é caça, é mais por diversão mesmo, é plickenting ou atirar em lata, é mais por curtição. Mas vamos, no caso aqui, o que mais interessa pra gente é Airgun Hunting, ou seja, caça com armas de ar comprimido. Mas primeiramente vamos olhar aqui de onde eles são. É About Us. Vocês vão ver aqui o seguinte, que é uma empresa de 1825, tem quase 200 anos. Então eles investem muito em tecnologia, investem muito em qualidade. Então eles têm produtos de primeira linha mesmo, top de linha. É tudo de bom esses chumbos aqui, tá? Uma coisa muito bacana é você saber da onde vem o chumbo, tá? Então ele é alemão e é top de linha. Mas vamos ao que interessa pra gente. No nosso caso aqui, o que mais interessa pra gente é o Airgun Hunting. Esse Airgun Hunting, ele vai falar tudo que sua carabina pode fazer, qual chumbo pode usar, qual vai ser o desempenho desse chumbo. É uma maravilha esse site, tudo de bom esse site aqui. Vamos lá, eu já separei alguns chumbos que eu achei interessante, que são os chumbos mais leves e os chumbos mais pesados, para vocês terem uma noção de diferença, tá? Mas aqui no nosso caso, eu vou procurar uns chumbos. Chama Product Finder, né? Ou seja, encontrando o produto. E eu vou clicar aqui, eu vou escolher aqui no caso. Eu só vou fazer uma escolha bem simples, que eu, no caso, eu gosto muito do calibre .22. E eu vou colocar aqui o calibre .22, tá? Quando eu escolhi o calibre vamos voltar aqui de novo. Quando eu escolhi o calibre .22, aqui eu escolhi abate de aves médias, abates de animais médios, abate de pequenos animais e abate de pequenas aves, tá? Então aqui já tem uma pré-classificação dos chumbos, que é de 9,57 grains e vai até 29,94 grains. A distância começando com 30 metros e vai até 50 metros. A forma de cabeça tem o Domet, Hollow Pointed, o corpo, cilindro, o cilíndrico ou diabolô. Se você quiser também aqueles pellets ou chumbos livres de chumbos, né? Ou seja, eu nunca vi isso, um chumbo livre de chumbo, mas são os green, né, que não poluem. Mas eu mandei aplicar aqui e apareceu todos os chumbos. Então tem vários chumbos aqui no calibre 22. No caso ele encontrou 19 chumbos aqui. Mas eu já fiz uma pré-comparação aqui, que são os chumbos mais leves que eu encontrei, os chumbos mais pesados. E aqui eu já vou fazer um comparativo, tá? Vou clicar lá em comparar e aqui vai aparecer o calibre .22, Barracuda Green 22, Rabbit Magnum 2 calibre 22, o Pellet Driver 22. Aqui embaixo vai falar o peso, 14,04 grains, e o Pilot Driver, eu acho que é assim que diz, 29,94. E aqui uma coisa muito bacana, dizendo assim, qual a energia mínima no boco do cano. Então, para você usar aqui o Sniper Light, tem que ser no mínimo 12 pés de libras, tá? Ou seja, aproximadamente 20 joules, tá? E no caso aqui do Pilot Drive, no mínimo 29,5 pés por libras, tá? A distância, já vem as recomendações aqui, ó, máxima, a distância máxima que você deve utilizar esse chumbo, 50, 30, 50 e 50 metros.
Essa aqui, BC, chama Ballistic Curva, ou curva balística. E aqui fala quantos chumbos tem em cada lata, fala se ele é livre de chumbo, né? Lead chumbo, se é livre de contaminação, no, yes, no, no. E aqui já fala também para que ele é utilizado, se ele é para, no caso aqui, animais médios, que é o Raycon, Hare, Fox, Prairie Dog. Dog é acho que deve ser um cachorro da pradaria, né? E os animais aqui é o Duck, que é pato, Goose, que deve ser ganso. Mas vamos nesse aqui, ó, nesse outro aqui, que você vai ver que é Small Bird, ou seja, pombo, né? Então, os animais de pequeno porte aqui é o caso do pombo, tá? Que é o caso do Barracuda Green. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que é o mais bacana de tudo, é o seguinte: quando você clica aqui, vamos clicar aqui no Barracuda Green, eu vou entrar lá no Barracuda Green e vou descobrir aqui várias coisas dele, vários itens. Primeira coisa, ele é livre de contaminação, ele é livre de chumbo, vamos dizer assim. E aqui fala que ele é um chumbo extra leve para ter a máxima precisão em competição e a máxima precisão para caça, tá? É usado mais para supersônico, velocidades supersônicas. Mas vamos aqui na latinha aqui do lado, você vai ver o seguinte: Barracuda Green, calibre 5,5 mm, ou seja, calibre .22, e aqui fala que é apenas para carabinas de PCP. Olha só, né? Apenas para carabinas de PCP. Mas vamos lá. Tem aqui o peso, 12,96 grains, e essa carabina de PCP tem que ter acima de 16 joules, ou seja, abaixo de 16 joules você não deve utilizar esse chumbo. E aqui vem aqui os outros detalhes, né? Aqui que calibre 22, peso do chumbo, a energia mínima que é 16 joules ou 12 pés por libras. A distância máxima que você deve utilizar esse chumbo é de 30 metros. Aqui fala-se do coeficiente balística, curva balística. A curva balística fala que contém 12 chumbos. Usado para small game, ou seja, animais de pequeno porte, caso de rato, camundongo, esquilos, e animais tem aqui pombo, corvo e essas coisas aqui. Mas o que é mais bacana de tudo, é o seguinte, é aqui, ó, é o Ballistic Calculator, tá? Esse aqui que é o mais tesão. Então aqui nesse Ballistic Curva, aqui nessa curva balística, nessa curva calculadora balística aqui, eu coloquei já em metros por segundo, mas você pode vir aqui embaixo e colocar também em imperial, ou seja, FPS. No caso eu prefiro em metros, tá? Então vamos supor que a minha arma seja uma arma de 250 metros por segundo, medido na boca do cano. E eu vou falar que a minha luneta eu zerei ela com 30 metros, porque ali já falou que a distância máxima é 30 metros, então eu vou zerar minha luneta aqui em 30 metros. O site, eu não sei o que é isso, para ser bem sincero, eu vou colocar aqui skip, que é para pular, e vou mandar calcular. Olha só que bacana. Quando calcula aqui aparece esse negócio aqui, a curva balística. Como eu já escolhi que a distância máxima desse chumbo é 30 metros, ele vai começar no zero aqui, ele vai ter uma curva para cima, ou seja, o tiro vai ser um pouquinho para cima assim. Lá ele vai atingir o alvo um pouquinho acima do ponto, e lá em 30 metros ele vai atingir no zero point, ou seja, onde você zerou a luneta. E depois ele começa a cair com 30 metros, 50 metros, 60 metros, 90, 70 metros, 80 metros, 90 metros. Em 100 metros você tem uma perca de 60 centímetros, ou seja, você regulou sua luneta para 30 metros e você vai atirar a 100 metros, ela vai bater 60 centímetros abaixo do ponto zerado da luneta. Isso aqui é a curva balística desse chumbo. Aí vamos ver a velocidade. Olha só que bacana a velocidade. Começando com 250 metros por segundo, que é a minha carabina de mola lá, apesar de não ser PCP, ela é forte pra caramba e tal. Ela começou com 240 metros por segundo. Em 30 metros, ele já está aproximadamente com 230 metros por segundo. Ou seja, em 30 metros ele já perdeu 20 metros por segundo, ou seja, já começou a cair a velocidade, ok? E lá com 100 metros, o alvo lá 100 metros, se eu atirei,
Ele saiu na boca do cano com 250 metros por segundo, mas lá em 100 metros ele atingiu 170 metros por segundo. Ou seja, perdeu mais de 80 metros por segundo em 100 metros. Tá? E vamos ver a energia. Tá aqui, você clica em energia aqui em Joule. Você vai ver que a sua carabina com 250 metros por segundo atingiu 27 joules. Em 30 metros que você zerou a luneta, ele atingiu 20 joules, ou seja, ele perdeu 6 joules, em 30 metros. Agora vamos ver quanto acontece lá em 100 metros. Ele caiu para 11 joules, tá? Ele caiu de 26 para 11 joules. Então, por isso que a recomendação máxima desse chumbo também é 30 metros de distância. Porque a perca de velocidade, a perca de energia e a curva balística é tão grande que você não deve atirar para caça. Estou falando em caça, tá? Em caça. Você não deve atirar em animais acima de 30 metros. Você viu que interessante que essa brincadeira desse calculador aqui? Então, se você está praticando a caça, o abate, ou seja, o que for que você esteja praticando, o máximo desse chumbo é 30 metros. Isso quer dizer o que, meu amigo? Que em 100 metros você só vai atirar numa latinha, atirar numa coisa por diversão, não para fazer um abate. Porque a perca de rendimento da arma, de chumbo e tal, é muito grande. Então você não deve utilizar esse chumbo acima de 30 metros. Isso é o que eu entendi. E vocês também podem tirar as conclusões de vocês. Tá? Não precisa acreditar em mim não. Vocês tiram as conclusões de vocês, entrar aqui e fazer essa navegação, porque eu acho muito bacana. Tá? E aqui vamos aqui depois, tem um teste balístico aqui desse chumbo com uma HW 140 joules. Ele penetrou 17 centímetros, atingiu 319 metros por segundo. E nessa distância de 10 metros ele penetrou na gelatina balística 17 centímetros. Então ele penetra mesmo, é um chumbo muito forte, tá? E aqui, Greenline, eu vou até Greenline. Vamos ver o que é esse lead free aqui. Vamos colocar lá no Google pra gente não falar besteira, tá? Vamos lá digitar lá em inglês e traduzir aqui. Vamos traduzir, vamos lá. Bom, vamos ver o que ele quis dizer aqui. A HN usa matérias-primas Greenline, ou seja, lata, zinco e plástico, evitando assim o chumbo no processo geral de fabricação. Já em 2009 introduzimos pellets de pistola de ar sem chumbo, livre chumbo, ou seja, o chumbo, né? Engraçado, o chumbo é livre de chumbo, tá? É isso que eu entendi aqui, que é uma responsabilidade do planeta, bobeira, tá? Voltando aqui para de novo. Agora eu vou voltar aqui com chumbo pesado, né? Aqui vamos lá meus comparativos aqui. Eu vou clicar aqui no Pile Drive, detalhes, Pile Drive. Aqui eu vou no Pile Drive. Aqui ele vai falar o seguinte, ó, Pile Drive, ele é calibre 5,5 ou 22 por PCP Rifles Only, ou seja, apenas rifles de PCP. E diz aqui embaixo que para você usar esse chumbo você só pode usar com armas acima de 40 joules, então não é qualquer carabina que você vai utilizar esse chumbo. Mas vamos lá então, aqui calibre 22, 29,94 grains, e aqui no caso 29,5 pés por libras. Distância máxima 50 metros, curva balística e tem 100 chumbos aqui nessa lata. Indicado para animais médios e aves médias. E vamos aqui para nós calcularmos a balística desse chumbo. Vamos colocar que esse chumbo atinge 250 metros por segundo na boca do cano. E eu zerei minha luneta que ele fala que a distância máxima é de 50 metros. Eu vou colocar aqui 40 metros. E aqui eu vou pular o skip, que eu também não sei como que eu regulei essa luneta, e vou mandar calcular. Veja só aqui a curva balística. Engraçado que o chumbo pesado tem uma curva balística menos acentuada do que o chumbo leve. Mas vamos lá o seguinte. Eu tirei a zero, né? Minha luneta está zerada. E lá em 40 metros, que foi lá que ele deixou fazer o cálculo, ele atingiu o zero point. Aí a partir de 50 metros ele começa a ter uma queda acentuada. E lá com 100 metros ele atingiu 40 centímetros abaixo do ponto marcado da luneta, do zero point. Isso quer dizer o quê?
que o chumbo pesado ele tem uma trajetória mais retilínea do que o chumbo leve. Ele consegue manter uma trajetória mais reta do que o chumbo leve. O chumbo leve, vocês viram lá que deu 70 centímetros abaixo do ponto. Esse aqui deu apenas 40 centímetros. E a velocidade, ele começou com 240 metros por segundo e eu zerei minha luneta com 40 metros, ele atingiu 240, eu perdi apenas 10 metros por segundo. Olha só, em 40 metros, se vocês verem o chumbinho leve lá, olha só que diferença doida. Mas vamos lá e colocar em 100 metros, ele caiu para 218 metros. A perca de velocidade em 100 metros é bem menor do que o chumbo leve, é bem menor que o chumbo leve. E aí vamos calcular a energia. Olha só, a minha carabina medida na boca do cano com esse chumbo deu 250 metros por segundo, o que atingiu aqui 61 joules, tá? Então a minha carabina atingiu 61 joules na boca do cano. Em 40 metros, ele deu aproximadamente 53 joules, em 40 metros. Então a perca foi muito pouca, deu 12, 13% em 40 metros de perca de energia. Lá em 100 metros, deu, vamos colocar aqui 47 joules. Para 62, perdeu 20 joules só. O que isso quer dizer? Que o chumbo pesado ele tem uma curva balística menor, ou seja, ele mantém uma trajetória retilínea por mais tempo, ele consegue manter a velocidade por mais tempo, e ele consegue atingir o alvo com uma energia bem maior do que o chumbo leve. Olha só que interessante isso, né, cara? Eu achei essa calculadora balística aqui top das top, tudo bom, ok? Vamos aqui para o Pilot Drive, aqui vem falar os detalhes dele e tal, os similares, e assim vai, tá? Vou deixar a descrição aqui no vídeo para vocês entrarem nesse site. Tem vários chumbos aqui. Eu gosto muito de caça, de abate, então eu só vou nesses negócios assim. Os outros também é muito interessante. E esses chumbos, essa calculadora é muito tesão, cara. É muito tesão para você calcular a sua arma, calcular a sua luneta, calcular o chumbo que você vai utilizar. Mesmo que você não esteja utilizando os chumbos da HN, mas às vezes você tem um chumbo parecido com o da HN e você consegue fazer esse cálculo. Bom, espero que tenha gostado e, cara, entra aí no site da HN e vai lá pesquisar a sua carabina, o seu chumbo, você vai gostar, é muito bacana. Ele só tem aqui, vou falar outra coisa aqui, ele tem inglês, alemão, esse aqui eu acho que deve ser russo, francês, italiano e espanhol, não tem português. Valeu, meus amigos, até a próxima.